Pronto, boa noite a todos. Oficialmente, vamos estar dando início ao nosso estudo de hoje. A gente vai continuar o texto 17, né? O último texto do livro. Hoje a gente vai falar quatro trechinhos deles, quatro trechinhos bem curtos. Se der tempo, né? Vai tudo depender de como a gente for aqui na nossa interação. A página, vocês todos viram a página, tá tudo ok? Marcinha, Beth. Beth ok, Marcinho ok, e o Antônio vai acompanhar com a gente aqui, né, Antônio? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos para a gente fazer a nossa conexão com a egrégora que está aqui presente. Vamos silenciando nossos pensamentos, respirando fundo algumas vezes. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Pode abrir os olhos, cada um no seu tempo. Só vou pedir uma licencinha para pegar um pedacinho de papel. Pera aí. Pronto, já de volta. Todos apostos? Netinho ok, Marcinha tudo ok, Antônio tudo ok, Tudo ok. Marcinha ok, beleza. Então vamos lá, vamos ler o primeiro trecho na página 135 do livro, né? Que é sobre evolução. Então vamos lá, vamos ao primeiro textinho de hoje. Sobre evolução. Um estudo da evolução aumentará o seu entendimento da atividade da consciência divina na criação. Eu tratei deste assunto na minha carta 1, mas você deve estudar o assunto por si mesmo. Ficará maravilhado com suas descobertas sobre a consciência divina em ação. Você descobrirá que, seja qual for a modificação evolutiva que acontece no corpo, ela é exatamente adequada às suas novas necessidades. Este não é um universo criado arbitrariamente, ou sem uma preocupação profundamente amorosa pelas entidades vivas que o habitam. Em cada caso, um estudo da evolução revelará um impulso que trabalha dentro da criação, o qual demonstra o conhecimento da totalidade da criação e o conhecimento das necessidades da menor das entidades e de como atendê-las perfeitamente. Portanto,
Se você puder entender que você é conservado e apoiado por esta consciência divina, que eu também chamei de vida, e se perceber que ela conhece suas necessidades e que ela é concebida para atendê-las e satisfazê-las de maneira que leve você a um estado físico, emocional, mental e espiritualmente isento de tensão, você deixará seus medos e ansiedades irem embora e poderá confiar nelas sem restrições. Se você puder começar a perceber isto perfeita, absoluta, completa, abrangente e irresistivelmente. Se puder parar de pensar que sua mente pequena, finita e limitada pode planejar seu futuro. E essa primeira parte já encerra aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Opa, tá entrando alguém aqui. Vamos ver quem hoje estará presente. Aline! Oi, Aline, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vinda. Feliz ano novo para você. Obrigada para você também, para todo mundo. Feliz ano novo. A gente acabou de ler o primeiro trecho. Você chegou a abrir as páginas? Não tive tempo, não abri, mas vou abrir. Qual que é a página que você parou? Nós estamos na página 135. A gente leu agora o Sobre Evolução, que é um trechinho pequeno de uma página só. Tá. Ei, Aline, boa noite. Feliz ano novo para você também. Oi, Antônio, tudo bem? Obrigada. Feliz ano novo. Tudo ótimo. E você? Tudo joinha, graças a Deus. Energia renovada aí para 2026. Opa, isso é Muito ótimo. bom, muito bom. Muito bom. Vamos lá, gente. Fiquem à vontade para os seus comentários. Betinha, você tirou o microfone, você ia falar alguma coisa? Betinha? Agora o microfone está apertado. Não sei se você está tentando falar. Desculpa. Não, eu já não lembro mais o que eu ia falar, mas eu estava relendo ali o trechinho ali no PDF, né? Deixa eu me achar aqui, peraí. Tá bom, fica à vontade. Foi uma situação, acho que meio que de dúvida, né? Naquele trechinho assim, você descobrirá que, seja qual for a modificação evolutiva que acontece no corpo, ela é exatamente adequada às suas novas necessidades. Me veio assim uma sensação assim, nossa, do que será que ele está falando? Não do que, mas é como se ele tivesse me veio essa questão assim, ele está falando no dia de hoje, né? Isso eu não sei expressar a minha dúvida. Não é uma dúvida, mas eu não consigo expressar. Dá a impressão, me veio assim essa questão assim, nossa, a gente vai envelhecendo, o corpo vai modificando, né? Será que ele está falando disso ou será que ele está falando de outras coisas que fogem muito dessa questão de você estar envelhecendo? Ok. Acho que agora eu consegui expressar o que veio para mim, entendeu? Eu tenho um entendimento, mas eu já vou falar. Queria ouvir primeiro a Marcinha, o Antônio também, para ver o que eles têm aí para colocar. O Christian, por enquanto, eu não tenho nada a colocar, não consegui captar nessa primeira leitura, tá? Então eu vou ouvir vocês. Antônio? Não, eu passo a bola. Pode ir em frente, Christian. Nossa Senhora, hein? Ninguém se atreve, você viu, Christian? Esse é um trecho, eu achei ele um trecho relativamente simples, assim, não tem mais eu vejo mais uma constatação, né? Mas
eu lembro na carta 1, um trecho que ele falava sobre o Pai satisfazer todas as nossas necessidades, né? E aqui ele pede uma reflexão até para a gente estudar isso por fora sobre a Sim. evolução humana, né? E se a gente for pegar lá dos tempos, desde os primórdios, né? O quanto foi evoluindo o corpo humano para se adaptar, e não só o corpo humano, né? Quanto foi adaptando todo o meio ambiente, né? Se a gente estudar a história, a gente percebe a evolução que os animais, por exemplo, os répteis gigantes saíram do planeta, né? Então, assim, toda a parte de adaptação que foi passando, toda a evolução, né, da humanidade, toda a evolução do planeta, né? E eu lembro na carta 1, tem até um trecho que ele fala de como é perfeito o nosso corpo humano, quando ele fala da satisfação das necessidades, né? Quando ele fala da natureza divina, que a natureza divina é crescimento, que a natureza divina é cura, que a natureza divina é proteção, que a natureza divina é satisfação das necessidades. E ali ele vai falando de cada detalhe como o nosso corpo foi feito, de cada detalhe de tudo que existe no planeta e no universo, né? Das estrelas, da lua, do sol, de que tudo vem para fazer com que a nossa vida seja perfeita e harmoniosa, né? E ele até fala, até num trecho ele brinca, vocês devem lembrar desse trecho quando ele fala, eu imagino até que se o homem de repente quisesse voar, Deus daria o poder para ele desenvolver asas para ele voar. Vocês lembram desse trecho? Sim, eu lembro bem desse trecho. Desculpa. É bem na carta 1, né? Então, o que eu vejo aqui que ele fala, quando ele fala de evolução, é sobre toda a evolução da criação como um todo, né? Não necessariamente do nosso corpo ir envelhecendo, né? Mas eu acho que isso faz parte também da evolução, dessa adaptação que o nosso corpo vai tendo. E aqui uma coisa que me veio, assim, agora lendo isso eu não tinha pensado, também vem aqui para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a humanidade nesse processo de transição planetária, né? Que dizem, né, que o nosso corpo está passando por uma série de mutações internas, né? O nosso DNA está sendo mexido, está sendo liberado, várias adaptações estão surgindo no nosso corpo para que a gente se adapte ao novo planeta, né? Quando eu falo novo planeta, é a nova condição da Terra que está se elevando para uma nova dimensão. E o nosso corpo está sendo trabalhado para isso. Por isso que muitas pessoas atualmente sentem dor de cabeça excessiva, sentem dores excessivas. As pessoas que estão se elevando junto com o planeta estão passando por uma série de reações no corpo que tem a ver com essa mudança, né? E as pessoas que não estão, né, estão sentindo muito isso. Então esses distúrbios que tem malucos, que muitas pessoas estão passando de começar surtos mesmo de não enxergar a realidade como deve ser, pessoas entrando em depressão, pessoas entrando em desconexão, pessoas vendo coisa, dando uma surtada mesmo, né? Então tudo isso são pessoas que estão resistindo à mudança. Então o que eu consegui captar em termos disso é a evolução pela qual todos os seres do planeta e o próprio planeta já passou ao longo dos anos, e as mudanças que nós estamos vivendo agora para essa nova adaptação também que a gente ia falar. Então ele quer falar sobre a evolução praticamente dita, né? A evolução do planeta, a evolução de todos os seres, né? Então foi dessa maneira que eu consegui interpretar. Não sei se isso faz sentido para vocês, o que vocês acham aí, que aí é o que veio para mim, né? Quem quer falar alguma coisinha, fique à vontade. Vai falar, Betinho? Eu vi que você tirou o microfone. Não, deixa eu me achar aqui. Não. Eu acho que é um pouco disso é isso que você falou, né? Eu estava só refletindo mesmo, assim.
eu ainda tenho, né, uma questão ainda difícil para mim, Christian. Eu acho que quando eu vou interpretar ali, parece que eu estou muito presa àquelas palavras, né? Não consigo, às vezes, uma reflexão mais ampla, né? Por isso que eu falei que, para mim, era realmente uma dúvida. Será que ele está falando dessa questão do envelhecimento, de uma coisa menor, né? Quando ele fala do corpo, eu tive a impressão que ele estava falando do corpo do ser humano, vamos dizer assim, né? Como se ele estivesse, como se eu tivesse pego isso para mim, como se ele estivesse falando para mim, Sim. né? E então às vezes eu ainda tenho essa dificuldade de expandir um pouco mais, né? De refletir um pouco mais e ter uma expansão maior do pensamento em relação ao contexto. Mas tranquilo o que você falou. Antônio? Não, deixa a Aline falar primeiro, depois eu falo. Eu só não chamei a Aline porque ela, como ela não escutou, né? Talvez ela esteja lendo agora, né? Mas se você leu e quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade, Aline. Eu tô prestando atenção no que vocês estão falando, aí lendo ao mesmo tempo, eu não tô conseguindo absorver direito. Aí vou passar dessa vez, tá? Tá ótimo. Então agora é o Antônio, né? Então, Beth, junto com a transição planetária foi falado, né? E quando eu digo foi falado, é por pessoas que eu confio 100%. Sim. Que nós vamos ter uma nova raça, né? Uma nova raça e que o nosso coeficiente intelectual vai subir para 70% em média. E já existem raças aqui nesse mundo que têm esse coeficiente, né? Só que eles vivem numa parte intraterrena. Então, eu não vejo a fala dele. Isso é a minha percepção, tá, Beth? E eu sou só o Antônio na fila do pão. Eu não levo muito em conta, não. Eu sinto que o que ele está querendo dizer nisso aí não é uma evolução fisiológica natural, né, que a gente tem nesses corpos que a gente usa hoje. Eu creio que ele deve estar falando desses aprimoramentos que vão fazer diferença no futuro para a humanidade, né? A humanidade hoje em dia ela já tem atributos, mesmo nessa raça atual que a gente compartilha, que já são muito interessantes pelas descobertas que o homem fez, as transformações que estão gerando nele. Quer ver um exemplo? A questão da alimentação, por exemplo. Olha como a gente pode se alimentar de forma muito mais saudável, ter uma vida, né, com muito mais saúde, precisar muito menos de medicamento. E isso, com certeza, vai dar para o nosso corpo ali uma condição, né, muito melhor do que uma pessoa que não tinha, né, no passado essas informações, esses benefícios. Mas você vê, por exemplo, hoje em dia, no mundo hoje, a quantidade de gêmeos, ela aumentou. E engraçado que a quantidade de pessoas com autismo também se multiplicou várias vezes. Sim. Né? E nós temos aí, você é do meio da educação, você sabe que tem alguns espectro autistas que o raciocínio deles, principalmente a questão abstrata, é extremamente avançado, né? Sim. E haja vista aquele grupo, né, do Elon Musk lá que estava procurando fraudes no sistema, né, dos Estados Unidos. Ele tinha 20 pessoas nesse grupo, todos autistas, porque ele reconhece que a capacidade desses meninos é muito elevada. Então, quando ele fala dessa forma a respeito do Pai, ele nos dá, né, as transformações que nós precisamos, eu não vejo como as transformações naturais pelas quais
uma unidade biológica que a gente usa atravessa durante a nossa existência nessa vida, não. Eu creio que ele está falando dessas transformações de aproveitamento das conexões sinápticas, né, de uma otimização das fibras musculares, né, de uma otimização de todo o sistema biológico que a gente tem para viver uma outra raça, em que muito provavelmente muitas características importantíssimas para nós hoje, como por exemplo a linguagem verbalizada, falada, talvez não seja mais tão importante mais à frente, né? Então eu penso, assim, como eu disse, Antônio está na fila do pão e está dando ponto de vista que não vale muita coisa. Mas eu creio que esse livro ele chegou exatamente para preparar as pessoas para expandir a generosidade consigo mesmo, no que se refere a nos dar oportunidades de nos abrirmos às possibilidades. Ou seja, quebrar as nossas crenças, né? Porque eu acho que o pior problema das crenças é que elas nos impedem de nos abrirmos ao novo, né? Porque a crença já nos cria um muro ali para tudo aquilo que não está condizente com ela. Então, eu creio que o Cristo está, nesse momento, falando a respeito das transformações que teremos, um corpo mais leve, mais eficiente, no que se refere à nutrição, com uma capacidade mental muito maior. Perfeito, perfeita colocação. É exatamente o entendimento que eu tenho. Ele fala para a gente estudar o passado, até para a gente ver o quanto já evoluiu e entender isso, quanto tudo já evoluiu, e está falando sobre o que vai fazer e entregar, né? Tipo, que todas as necessidades vão ser satisfeitas. E quando o Antônio fala de síndromes, né? Quando a gente estuda os novos humanos que estão vindo, né? Desde 70, 60 para cá, né? Os índigos, os seres, os humanos índicos, depois veio depois o cristal, depois veio e foi evoluindo, né? Veio os arco-íris e por aí vai, e os novos que estão nascendo, né? As novas crianças, então várias elas com algumas percepções diferentes. Então não é à toa, o Antônio citou do autismo, tem o TDAH, tem e várias outras síndromes que estão vindo de atenção, de pessoas que estão vindo com um dom muito maior de mediunidade, de visão. Dizem que o próximo passo, né, para a raça humana, que vai ser muito breve, é a telepatia, que já está muitas pessoas desenvolvendo e que a gente vai cada vez mais desenvolver esse dom, porque todo ser humano nasceu para ser telepata também. Então é outra adaptação que está vindo. Então são vários dons que estão vindo para adaptar o humano para tudo que está chegando agora no novo planeta, né? No novo planeta não, né? Na nova versão, digamos assim, do planeta. Né? Ô Christian, você falando isso, nossa, me veio várias coisas assim à mente, né? A primeira delas me lembrei dessas crianças que passam na televisão, por exemplo, na Globo, que tem lá um programa, não me lembro quem que é o apresentador, não lembro mesmo, que eu não sou muito de televisão e a minha memória também anda meio comprometida, mas das crianças que fazem esses cálculos matemáticos absurdos, né? Nossa, parece que chega assim até deixa a gente angustiado de pensar como uma cabecinha consegue pensar aquilo daquela maneira, né? Para mim é muito estranho, né? E uma outra coisa também, quando você fala das crianças que têm as síndromes, né? A gente que está na área, que está dentro de sala de aula, é espantoso o número de autistas que começaram a chegar para a gente, assim, nesses últimos 3, 4 anos. É absurdo. É coisa assim da gente, numa sala de
20 alunos, você ter 5 autistas, né? Cada um no seu nível, cada um com a sua especificidade, né? Enfim, cada um com as suas características. E uma outra coisa também que me fez pensar, junto a essas síndromes, são a questão da seletividade alimentar. Então, isso está muito presente também, né? Antigamente a gente ouvia falar das pessoas que a um determinado momento da sua vida se tornava vegetariano, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas hoje a gente percebe as crianças que elas já têm uma seletividade desde bebê. É uma tendência natural, né? Sim, e assim, e não é só aquela questão assim de elas consomem só o que é, vamos dizer assim, mais natural. Não, é muito diferente a percepção gustativa delas, entendeu? Por exemplo, a minha netinha, ela vai fazer 3 anos agora, no finalzinho de janeiro. Ela nunca aceitou frutas, né? E isso é uma coisa que me deixa assim incomodada, né? Porque a gente percebe que é uma questão do paladar diferente, né? Que é uma percepção do paladar diferente das outras crianças, né? O porquê disso não se sabe, mas ela é diferente, né? Sim. Então, e essa questão também, quando você fala aí da telepatia, né? Eu já sinto isso no meu dia a dia, né? Parece que sempre que tem uma pessoa muito próxima minha que vai me telefonar, antes do telefone tocar, parece que eu já, não é que eu adivinhei, mas assim, parece que vem aquela pessoa à minha mente. Já nossa, eu precisava falar com fulana. Aí, pum, toca o telefone. Então, isso é uma coisa que eu também já percebo que vem acontecendo, Sim. né? Então, quando você faz essas colocações, é muito pertinente mesmo, né? E de uma certa forma, parece que isso um pouco me assusta, assim. Tipo assim, tanta coisa acontecendo hoje, né, agora, né, e que se encaixa com essa questão do novo momento planetário que a gente vive. É como se, para mim, eu não estivesse, assim, preparada, né, para todo esse conhecimento, assim, é como se hoje eu estivesse ouvindo tudo isso, para isso acontecer daqui 10, 15 anos, talvez fosse mais tranquilo, mas assim, saber que a gente está nesse momento de todas essas mudanças, para mim, mexe um pouco comigo, assim, me assusta um pouco. Vou ler esse trecho para você. Portanto, se você puder entender que você é conservado e apoiado por esta consciência divina, que eu também chamo de vida, e se perceber que ela conhece suas necessidades e que ela é concebida para atendê-las e satisfazê-las de maneira que leve você a um estado físico, emocional, mental e espiritualmente isento de tensão, você deixará seus medos e ansiedades irem embora e poderá confiar nelas sem restrições. Se você puder começar a perceber isto perfeita, absoluta, completa, abrangente e irresistivelmente. Se puder parar de pensar que sua mente pequena, finita e limitada pode planejar seu futuro. Eu quis ler esse trecho pelo comentário que você fez, porque é realmente difícil. A gente fica com medo, com ansiedade, né? Sim. E porque relata exatamente isso, é o pedido que Cristo faz pra gente, para confiar, para entregar, porque tudo vai vir da maneira que tem que vir. É só a gente entregar pro poder divino mesmo, né? Sim. E a sua parte você está fazendo. Sim. Dentro das minhas possibilidades, mas estou fazendo. Sim, mas cada um está fazendo naquele caminho que a alma colocou para fazer, né? Então isso que é o mais importante.
É uma sensação assim estranha, Christian. Parece que assim, no dia a dia parece que não, mas quando a gente para esse momento de estudo, parece que me vem aquela coisa assim, vem mesmo assim essa ansiedade de pensar assim, meu Deus, a gente está vivendo o futuro, né? No sentido assim, é o presente, mas é tanta coisa nova, é tanta mudança, são tantas informações que a sensação que eu tenho é aquilo que eu estou vivendo o futuro. Ou assim, tipo, onde é que eu estava que eu perdi parte do caminho da história, né? Tipo, caí de paraquedas aqui agora e tô pegando tudo isso, né? Mas graças a Deus não é nada que me coloca numa situação de desespero, de medo, não. Mas assim, um espanto, mas assim, é uma coisa assim positiva, entendeu? Não é nada que me traz assim realmente medo, não. Mas me traz assim me foge a palavra agora, sabe? Assim, no sentido de ficar boquiaberta com todas essas novas informações. Acho que essa é a questão. O Vital Frost ele fala que a gente está vivendo uma parte da evolução que a humanidade está... Um ano é como se fosse 100 anos de evolução, o ritmo que está. Sim. E se a gente pegar, eu acho que tirando a Aline, que é um pouco mais nova, mas se a gente for pegar da nossa infância, por exemplo, a gente não tinha celular, teve uma fase que as televisões eram de tubos e preta e branca, não existia internet. Para você viajar para outros países, assim, já existia avião e tal, mas era uma coisa restrita a um número de pessoas, não era uma coisa tão abrangente. O mundo era meio que fechado, até as músicas do exterior demoravam para chegar no Brasil e as músicas da capital demoravam para chegar no interior, para ver como a informação demorava para chegar muitas vezes. Então e se a gente for pegar tudo que aconteceu de mudança, né? A vitrola era vitrola com os discos de vinil, hoje em dia é tudo tocado aí de toda forma. Fita de vídeo, várias coisas que surgiram como inovação que já hoje são passado, por exemplo, a fita de videocassete, o fax, coisas que surgiram como inovação e hoje em dia... O DVD parece que veio e passou assim, tipo... Serviu por muito pouco tempo, ele já foi descartado. Sim, né? Exato. Isso são evoluções. A evolução, se a gente estudar a evolução, isso tudo faz parte dessa evolução, né? Não é só no nosso físico, mas também a evolução que vem passando tecnológica, a evolução de todas as áreas, né? Há 100 anos atrás, a humanidade era nem industrial, era agricultura, né? Depois veio a indústria. Hoje em dia já, é completamente diferente. Então, tá muito rápido as mudanças mesmo, que é exatamente esse fim de ciclo se preparando para o início de um novo. Então, está sendo tudo muito rápido. Antônio, pode falar. Eu acho ótimo vocês falarem a respeito dessas coisas aí, porque na realidade eu não conheci quase nada disso aí que vocês estão falando. Fax... Fita o quê? Fita K8, K7, como é que é o nome? Não é do meu tempo isso, não. Que bom, né, que vocês estão falando isso. Botava a fita no rádio para tocar, a fita enrolava, né? Você tinha que desenrolar toda isso? A gente usava uma caneta para desenrolar, né? Para ajustar. Sensacional. A Aline vai consultar na internet o que é fita cassete, né, Aline? Gente, não vamos denunciar a idade, não, porque a gente já viveu em 2 séculos, em 4 ou 5 décadas. É melhor a gente parar por aqui, hein? A Aline vai se assustar. Beth. Oi. Eles falam também que tudo que a tecnologia nos permite, um grau mais avançado de humanidade nos oferece naturalmente, né?
que seja, por exemplo, você quer falar com alguém, você precisa de um aparelho para se comunicar. Já para esse novo humano aí, ele Nem vai precisa. enviar as ondas. Oi? Nem vai precisar, né? Ele vai enviar as ondas direto, né? Cérebro a cérebro. Sim. E todas essas coisas que a gente vê como fora do padrão, né? Pessoas que têm percepções paranormais, que conseguem perceber outros espectros visuais e auditivos, tudo isso vai ser comum, né? Para essa nova raça que está nascendo. E o mais interessante que essa nova raça, a semente dela já está aqui no Brasil. Não. Legal, né? E assim, Antônio, só um parênteses, se a gente pensar Oi? em evolução, quando a gente estuda história, durante séculos, séculos e séculos, não teve mudança praticamente nenhuma. Não, Uhum. nenhuma. Ah, Hoje, uma pessoa na Idade Média, né? Ela tinha menos informações numa vida inteira dela. A vida era muito insalubre, né? As condições de vida eram muito precárias. Eles não viviam tanto, assim, haja vista os grandes compositores, né, desse período, que morreram todos tão cedo. Mas naquele tempo as pessoas, durante uma vida inteira, elas não tinham disponíveis para elas as informações que nós temos em um dia de hoje. sim. Então a gente vê como que isso é interessante, né? Porque através do acesso à informação, as novas ideias vão brotando, né? E nesse instante agora, nesse minuto que a gente está vivendo, a quantidade de inteligência artificial que já está disponível, e quando eu falo a inteligência artificial, não estou falando em substituir o ser humano, mas em auxiliá-lo no seu aprendizado, né? Isso Sim. vai dar um salto, mas um salto gigantesco na nossa capacidade de entendimento de coisas que hoje são muito complexas, muito difíceis, né? Então eu percebo assim, daqui a uns 20, 30 anos, claro, vão acontecer muitas coisas aí que não são parte do nosso desenvolvimento natural, mas esse advento aí das inteligências artificiais, elas vão nos dar possibilidades, eu diria assim, em comparação, geometricamente proporcional ao que a internet nos ofereceu, né, a nível de entendimento e aprendizado. Sim. Vai ser um futuro maravilhoso, Sim. viu? E se for pensar também, isso tudo é um resgate, né? Porque quando você estuda, mesmo na Bíblia fala, né? Pessoas como Matusalém e outros seres citados na Bíblia, eles viviam anos e anos e anos, viviam mais de 1000 anos. Então, o nosso corpo humano é feito para isso, é feito para ser... O nosso corpo não é esse corpo que a gente tá, né? Mas a estrutura é feita para não envelhecer, a estrutura é feita para suportar. Tanto que os seres de Teros, lá de sobreviventes de Lemúria, eles têm alguns com mais de 30 mil anos, né? Com aparência de 40. Então, então, quando você estuda essas civilizações que já vivem numa outra dimensão, que é o futuro que o planeta vai ter com os seres que viverem aqui, né? E é o futuro da nossa evolução, agora ou em algum momento, né? Estou trabalhando para que seja agora, né? Nos próximos, acompanhando o planeta, né? E acredito que todo mundo aqui esteja nesse trabalho também. Mas é sensacional, né? De pensar o quanto isso vai reverberar, né? Então eu fico encantado só de quando estuda tudo isso e vê os dons naturais que existem, né, de todos os seres, é impressionante. Gente, eu tenho ainda uma pergunta. Quando vocês estavam aí falando, né? O Antônio até citou aí que parece que eu não me lembro agora se foi no Brasil ou se na Terra que já tem pessoas com esses corpos. É isso, Antônio? A semente dessa nova raça que vai habitar o planeta, ela
já está aqui no Brasil. O Brasil será o berço dessa raça futura, né? Sim. Então já existe um ser, uma pessoa que atende a esse novo conceito de humano. Nossa. E se eu não estou muito enganado, ela está em São Paulo. Uhum. Ela vai dar origem a toda uma transformação nessa raça humana de superfície. Toda ela vai começar por aqui. Os que tiverem aí... prontos, né? Os que tiverem prontos. Então, não, aí eu se a estou falando gente... dos... Desculpa. É. Ele não vai mudar os prontos. Serão os seus descendentes que já vão nascer Novos que estão vindo, com essas características, né? Tá, então chegou na minha resposta, né? Porque aí eu estava assim curiosa, assim, em pensar, né? Nossa, mas então daqui quantos anos a gente já vai ter pessoas com esses corpos, né? Com essa nova geração de seres humanos, né? Que vai estar em consonância aí com toda essa alteração aí planetária. Então, a partir dessa semente, no caso dessa pessoa, vão surgir aí os novos descendentes e por aí vai. Então, a gente pode estar pensando aí em termos, tipo assim, daqui, sei lá, uns 20 e poucos anos, a gente já ter, assim, isso começando a se propagar, é isso? Sim. Exato. Eu acredito que 20 anos seja pouco ainda, né? Mas eu acredito que nos 50 anos, sim. Porque todo mundo fala hoje, Beth, a respeito da 5D, né? Você ouve em todo canal de YouTube, tem as pessoas falando que essa humanidade vai para 5D e tal. O que acontece? E a Terra aqui, que vai ter uma transformação gigantesca aqui na 3D, ela não vai ser desertificada, ela não vai deixar de ter vida. Vai existir uma civilização aqui, uma raça, onde será totalmente diferente, né? Não vai haver crimes comparado ao que é hoje, não. Vão haver coisas que não são legais, mas não tanto quanto hoje e não tão sérias quanto hoje. E essas pessoas, elas vão viver num clima muito mais de cooperação do que de disputa como hoje, né? Mas uma parte dessa civilização que está aqui, essa vai para a quinta dimensão, que é um tipo de vida muito diferente do que a gente pode imaginar olhando aqui para a vida aqui na Terra, a começar pela regência, né, do amor, de princípios mais elevados, cooperação entre os reinos da natureza, um nível de contato com seres ainda mais elevados que da quinta D, passando conhecimentos que farão com que esses seres avancem muito mais, e se um deles voltar aqui, será visto como Cristo, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, as pessoas não levam em consideração os humanos que vão continuar aqui no planeta. Tem alguns já sendo degradados, né? Transmigrados para planetas em condição bem mais simples, mais rupestre mesmo. Mas uma parte dessa população vai continuar aqui na nova Terra sob novas condições muito mais evoluídas do que a do mundo atual. O mundo atual não tem evolução, né? Se a gente for olhar de forma isenta, mas olhando mais com o coração, a gente vê que essa humanidade ela entrou num caminho muito difícil, muito complexo e que vai contra, né, o que a gente entende como amor, né, no seu amplo espectro, né? Mas os que ficarem aqui para a nova Terra, segundo o Chico, depois do ano de 56, eles vão ter essas benesses todas, contato com nossos irmãos das estrelas, que também estarão em corpo físico, trazendo novas tecnologias, novos conhecimentos.
a humanidade não será uma humanidade doente, né, com tantos parasitas, tantos vírus, tantos problemas, né, não terá essa visão com o ego tão exacerbado como a gente tem hoje. E parte dela já está sendo degradada para planetas onde eles vão começar de novo a sua evolução, né? E parte delas está se preparando para receber o corpo de luz, eles já estão construindo esse corpo de luz, e esses vão para uma dimensão mais avançada, que é a quinta lei. Muito bom. Falei demais, né? Não, muito falei bom, demais, muito Beth? bom. Mas, Antônio, você vai precisar falar muito mais para eu pegar o fio da meada de tudo isso, viu? Estou à sua disposição, querida amiga. Nossa, é aquilo, assim, eu tenho... Vai cair a sala, né, Christian? Tem 4 minutinhos, mas dá para você concluir. Tá. Então, eu acho assim, eu tenho, assim, algum conhecimento sobre tudo isso, mas parece que são várias informações muito fragmentadas, né? Eu ainda não tive oportunidade de me organizar e estudar de forma mais aprofundada. E aí tem horas que eu fico ainda um pouco assim perdida, né? Porque assim, eu não consigo imaginar esse planeta Terra em relação, assim, essa quinta dimensão, terceira dimensão. Para mim isso está ainda muito confuso, Antônio. Eu entendo. Né? A quinta dimensão, ela já existe. Aliás, existem dimensões superiores nesse universo, né? Sim, mas aí quando você fala quinta dimensão em relação à Terra, ao planeta Terra. Na verdade, eu falo em relação a todo esse universo, né? Ah, tá. E tudo que tem nesse universo. Por exemplo, na quinta dimensão que a Terra está, tem o nosso Sol lá também, que está ocupando a quinta dimensão. Né? Você tem os outros astros do espaço desse nosso universo. Eu vou conversar com você quando você tiver tempo. Eu vou te falar a respeito das dimensões e das densidades. Eu acho que situa a gente, dá pra gente um entendimento, igual eu falei com você a respeito de separar o crime da pessoa, lembra? Tem coisas que são meio uma chave, assim, ó. E depois que a gente pega, fica fácil o entendimento. E depois eu vou passar para você e vai ficar mais fácil de compreender essa teoria. Bom, tá joia. Galera, vamos mudar de sala, que falta 1 minuto agora. Vamos lá? Joia. Bom, gente, então vamos... Alguém quer fazer alguma conclusão do que a gente estava lendo? Marcinha quer da última parte. Marcinha quer comentar alguma coisa? Não, Cris, estou tranquila. E Aline, tirando aquela parte da fita cassete que você ia comentar, como que era a fita cassete e tal, eu vi que você ia comentar, mas não deu tempo. Tava todo mundo falando junto. Do meu tempo sim, Cris. Eu tenho 41 já. Eu aluguei muita fita cassete, tinha que devolver rebobinada. Esperar o REC apertadinho lá pra gravar música no rádio. Então... Aí, sim. Então tá bom. Só perdeu as TV tubão preto e branco, mas fora isso... Não. Essa daí eu passei, já era colorida já na minha época. Não, mas tá bom. Então vamos lá. Quer comentar mais alguma coisa, Betinho, Antônio, dessa primeira parte, ou vamos pro segundo trecho? Não, pra mim tá tranquilo. Não, também não. Obrigado. Provavelmente esse segundo trecho ele é curto, também tem uma pagininha, mas ele é bem profundo também. Provavelmente os outros 2 vão ficar para a semana que vem, mas vamos sentir como vai ser a nossa conversa aí, tá? Escutem com o coração que esse trecho é bem profundo. Pelo menos comigo mexeu bastante. Então vamos lá. Sobre sua crença na autossuficiência. Eu quero falar com você sobre sua crença em sua própria autossuficiência que o impede de alcançar a verdadeira autoentrega e a consequente ascensão à consciência de Cristo. Como você pode planejar qualquer coisa se não sabe realmente o que o amanhã pode trazer? Você não sabe. Pode apenas ter esperança. Você alguma vez percebeu isso, de verdade, sobre o poder de sua mente?
Você somente pode esperar saber o que o amanhã pode lhe trazer. Você está preso no hoje, pensando que tem acesso garantido a todo o seu ambiente. Porém, pela absoluta falta de conhecimento de onde você realmente está em relação ao mundo, você nada sabe, você apenas espera. Então, por que se agarra à sua crença, confia em seu conhecimento limitado e afirma que sua mente limitada pode fazer sozinha os melhores planos para o seu amanhã, quando tem dentro de você a consciência divina que é, ela própria, todo o conhecimento de seus amanhãs e dos próximos 10 anos e até da eternidade? Ela sabe seu verdadeiro propósito na Terra. Você sabe? Ela sabe o que fará você verdadeiramente feliz, o que o fará verdadeiramente saudável, o que verdadeiramente o ajudará a subir os degraus espirituais da consciência espiritual em êxtase. Então, por que você não pode deixar ir embora a vontade própria e buscar a amorosa quietação daquilo que criou seu mundo para que você o desfrute? Quando você liberará sua mente de todas as velhas histórias de vingança de Jeová contadas na Bíblia e descobrirá por si mesmo que a vontade do Pai é somente alegria, saúde, felicidade e satisfação de todas as suas necessidades? E o trecho termina aqui. Ai, Deus. Você quer que leia algum trecho de novo, Antônio? Minha leitura não foi tão, em alguns trechos, não foi tão precisa. Não, Não? não precisa não, Christian. Tá. Não. Tá ótimo. Sua leitura é sempre precisa. Muito obrigado. Quem quer falar, fique à vontade. Nós temos essa arrogância, né? Essa pretensão de sermos autossuficientes, de criarmos as coisas, e principalmente as pessoas ligadas à ciência, né? A gente ouve muitas pessoas falando que não creem em Deus. E eu penso que essa autossuficiência ela nos atrasa bastante, né? Porque, como dizem algumas pessoas, a evolução ela precisa de duas asas, né? A ciência e a espiritualidade, né? E a ciência ela nega a espiritualidade, considerando o homem como um ser totalmente autossuficiente, ele simplesmente atrapalha o processo, né? Atrasa o processo dele mesmo. Muito bom, Antônio. Gratidão pelo comentário. Marcinha, vou começar por você agora, Marcinha. Christian, olha, eu tô hoje muito estranha. Eu tô lendo, tá tão simples o estudo, simples assim, tão explicado o estudo, mas não tá vindo nada, sabe, quando não entra, não tá entrando nada. Eu vou ouvir bastante hoje e se eu conseguir ainda falar alguma coisa, eu entro aí com vocês. Betinha. Então, né? Vou passar para a Aline primeiro. Aline. Isso, melhor. Uhum. Ele faz muitas perguntas, né, nesse texto, assim, bem provocativo, né? Sim. E como a gente não sabe nada mesmo, né? E aí ainda a gente acha que tem tanta certeza das coisas, né? E a gente não tem nem certeza do amanhã, né? Do emprego, se você está empregado hoje, você não sabe se você está desempregado amanhã e tudo muda.
As angústias mudam, as preocupações mudam. Tudo pode mudar de uma forma tão rápida, né? E aí o caminho que ele fala é o caminho da confiança, né? De confiar nessa inteligência amorosa universal, de que ela sabe tudo, né? Imagina algo que sabe tudo até a eternidade de todos esses seres que vivem nesses planetas, todas as consciências, tem toda essa o que é necessário para nós, né? E aí, mas eu acho que se conectar com isso e se manter confiante nessa inteligência vai muito contra o que a gente aprendeu durante a vida, né? Pelo menos eu não aprendi a confiar dessa forma. Aprendi a ter as coisas mais concretas, né? Necessidades financeiras, relacionais, mais concretas, assim. E aí me parece muito abstrato você soltar essa confiança nesse todo, assim. Eu não aprendi a fazer isso na minha vida inteira, tenho que aprender agora, depois de velha. Então, é um desafio. Esse trecho aqui, se a Betinha e a Márcia estavam no estudo na segunda-feira, mas o Antônio já passou por esse estudo e a Aline também. Ele remete bem à vida de Cristo, né? Que ele entregou para a consciência divina, ele sabia qual era o propósito dele, sabia qual era a missão dele, ele sabia que ele seria crucificado, ele tinha toda uma visão, ele não sabia os detalhes que iriam acontecer, como iria acontecer. Mas ele entregava, ele sabia qual era a missão, o propósito, o destino final, talvez assim, né? E ele entregava tudo o processo para o Pai, né? Então, e ele foi aprendendo a fazer isso no decorrer dos 3 anos, né? Quando ele sempre se conectava e meditava, tudo mais, né? Desde que ele saiu do deserto, né? Então, isso me remeteu um pouco a isso daí. Foi uma das coisas que me veio agora para falar, né? Do exemplo que ele nos dá, né? E a gente falou um pouco sobre isso, que até a Beth fez uma pergunta na segunda-feira, se Cristo sabia que ele ia morrer crucificado, lembra, Betinha? Lembrei disso agora, você falando. Mas vamos lá, Betinha, pode falar. Só quis fazer esse comentário que a Aline estava falando. E aí Não, a Aline, ela colocou assim, de uma forma bem ampla, né? Me chamou a atenção logo quando você começou a leitura, o primeiro parágrafo, né? Parece que ele veio bem de encontro à minha vida, vamos pensar assim. E com as palavras da Aline, ela conseguiu expressar isso tudo de uma maneira bem específica, bem ampla e específica ao mesmo tempo. Que aquilo a gente pensa que a gente tem o controle de tudo e a gente não tem controle de nada, né? A gente faz planos, né? E na verdade nem sempre aquilo é possível. E muitas vezes a gente se frustra, né? Muitas vezes a gente não alcança por conta até de toda essa ansiedade e não fazer essa entrega. Então, nossa, é uma coisa muito profunda mesmo. E é assim, uma situação extremamente real, né? Eu fiquei assim bastante... mexeu bastante comigo, assim, esse primeiro parágrafo, que aí depois ele vai esmiuçando mais, né? Sim. Mas esse primeiro parágrafo é a síntese de tudo isso mesmo, que vem com a sua fala lá, né? De que Cristo fez o que você comentou agora, veio muito assim, coincidiu com tudo isso, né? Não é coincidência, na verdade, né? Mas é sintonia, sincronismo, né? Sim. Eu lembro a única vez que até hoje na minha vida que foi um momento que eu falo de auto-entrega, assim,
que foi meu momento mais maravilhoso, que assim, que me remete à minha história. Eu lembro que depois da pandemia, quando eu já estava lendo as cartas, tudo, e eu estava precisando de uma oportunidade para mudar totalmente a situação que já estava se arrastando há muito tempo. E sempre vinha aquela informação: fica tranquilo, a oportunidade vai aparecer no momento certo, fica tranquilo, vai aparecer no momento certo. Só que isso já estava deixando agoniado. Eu, a Alê, né? E aquela coisa que não andava, precisava sair alguma coisa. Aí eu lembro que, tipo, veio assim um negócio: nossa, parece que está vindo alguma coisa para acontecer agora. Eu lembro que era fevereiro de 2022. E aí, assim, a gente fala que é do nada, né? Veio um insight. Aí eu liguei para um amigo meu que morava nos Estados Unidos. Ele me falou como era a vida lá, as coisas, tal. Aí aquilo veio, me deu aquele desejo, mas eu falei: será que é isso? Mas eu não tinha dinheiro para comprar passagem. Tava num momento terrível, né, para meu pessoal. E aí no dia seguinte veio um negócio de um consórcio de carro que a gente tinha. E aí acabou não dando certo, aí devolveram todo o dinheiro. Aí eu sei que apareceu dinheiro para tudo, para fazer. E aí eu conversei com esse amigo meu, ele abriu as portas. Isso foi em fevereiro. Em maio eu estava indo para os Estados Unidos, e em um mês a situação que estava negra até fevereiro mudou completamente em um mês. É impressionante. Tipo assim, se falar de... era algo que eu planejava ir para lá, não. Era algo que, para mim, eu nunca ia morar fora do país. Assim, foi totalmente intuitivo, e a maneira como se realizou foi totalmente mágica, assim, que tipo, ficou claro: essa é a oportunidade, entendeu? É isso, esse é o primeiro caminho que você tem. Vai para lá e as outras coisas vão se abrir lá. E eu sabia que não era só para isso que eu estava indo lá, não era só para resolver esse problema, que aí foi... Numa constelação foi aberto. Lá você vai ver coisa muito maior do que só resolver tua vida. E realmente foi quando veio a abertura para o grupo de estudo, veio a abertura de um monte de coisa, de desidentificar com o personagem e tudo mais. Mas foi uma mudança radical e num curto espaço de tempo, né? E foi um único momento que eu falo de entrega, assim, que eu consigo lembrar na minha história, né? E hoje eu falo, tipo, falta muito, e a gente às vezes não que a gente perde a fé, né, mas a gente não consegue manter isso, pelo menos eu não consegui manter isso por muito tempo, né? Mas algo está vindo de novo. Não sei se esse exemplo fez sentido para vocês. Sim, sim. E eu acho assim, né, Christian, que a gente tem vários momentos assim que passa pela gente, que às vezes acontece e você nem se dá conta que aconteceu, né? Ou às vezes, enfim, você falando tudo isso, parece que eu também já me sinto assim, situações que eu vivi que foram assim, que foi uma fala assim meio que aleatória e que a coisa aconteceu de maneira muito solta. Foi também relacionado à viagem, né? Quando eu fui lá para a Itália há 3 anos atrás, 3 ou 2, acho que 3, né? Que meu filho estava lá resolvendo o documento lá da esposa e aí eles acabaram vindo embora. E aí ainda falei para ele assim, se precisar, porque ela foi e voltou legal, porque ela estava fazendo a documentação, e ele voltou ilegal porque ficou além do prazo. E aí ele falou que ele não ia poder voltar lá para finalizar. Eu falei, se for numa época boa para mim ir da escola, tranquila, eu vou acompanhar ela para você. E foi o que aconteceu. E foi uma fala tão espontânea, e eu me coloquei tão à disposição, e a coisa aconteceu, né? E então, só que parece que a gente
acredita e não acredita ao mesmo tempo, né? É uma entrega para algo específico, né? Sim. Quando a vida de Cristo mostra uma entrega da vida, né? Sim. Completamente entrega. Assim, foi uma entrega de algo específico, né? E Sim. que deixa fluir. E deixa aí pra, tipo, vamos ver o que vai acontecer. Tipo, vamos deixar as coisas acontecer lá naturalmente, né? Então, E parece que a gente, assim, né, não consegue, é que nem a Aline falou, né? A gente não consegue fazer essa entrega porque a gente não foi criado dessa forma, né? A gente foi criado muito pé no chão, né? Fazer as coisas assim de maneira bem concreta, né? Planejar, né? Então, realmente é difícil, né? Mas, como diz Cristo aqui, né? A gente se agarra à nossa crença, confia no nosso conhecimento limitado e afirma que sua mente limitada pode fazer sozinha os melhores planos para o seu amanhã. É exatamente isso que a gente faz a vida inteira. A gente se sente assim um nada, né? Com essa fala dele, né? Antônio, tá quietinho ainda, Antônio? Olá, eu só estou refletindo aqui a respeito das falas de vocês. Isso que a Aline falou é interessantíssimo, porque realmente essa humanidade não nos prepara para utilizarmos, né, todas as nossas conexões com a mente única, né? Se fosse nos mostrado desde o nosso nascimento a importância dessa conexão e principalmente a importância de acreditarmos nas potencialidades que todos nós carregamos, né? E que está nessa centelha dessa fonte que cada um de nós carrega, nossa, essa humanidade teria uma outra situação hoje, né? Mas eu quero agora ficar mais ouvindo vocês, estou gostando muito desse negócio de ouvir. Eu queria pedir licença para... Eu vou ler, me veio para ler o próximo trecho. Por que eu vou ler? Esse que a gente leu é sobre sua crença na autossuficiência. O próximo é sobre sua vontade própria e as ilusões criadas a partir dela. Então eu acho que está totalmente ligado. Então vai nos dar aí alguns insights para a gente conversar até o final. Pode ser? Ô, Christian, pode sim. Inclusive, se quiser abrir mais umas 4 salas, eu posso ficar aqui até às 5 horas da manhã. Caramba, risada até saiu pela tosse. Christian, em qual página que é? É a continuação, na 137. Tá. Sobre sua vontade própria e as ilusões criadas a partir dela. O último vai ficar para a semana que vem mesmo, mas esse daqui eu acho que vale a pena ler, porque tem tudo a ver com esse que a gente leu. Então vamos lá. Sobre sua vontade própria e as ilusões criadas a partir dela. A consciência terrena é um tecido que você tece com seus pensamentos e sentimentos. Se você tivesse apenas percepções elevadas, haveria sob a forma de um tipo de neblina densa. Isso está solto no ar à sua volta. Quando não está inflamada pelo poderoso comando do desejo, da intenção, do propósito, ela permanece à sua volta como algo inerte. Mas quando seus pensamentos e sentimentos se unem em padrões de pensamentos de desejo, de intenção ou propósito, você cria uma forma de vida. Esta forma de vida é um projeto, um esboço elétrico de sua intenção. O respectivo campo magnético da emoção atrai e reúne partículas de energia para transformar esta intenção de direção em uma manifestação visível. Perceba, por favor, que esta criação no invisível à sua volta é sua. A partir de seu limitado conhecimento de si mesmo, sim, seu muito limitado conhecimento de si mesmo, do que realmente acredita, de como realmente reage em determinadas circunstâncias, de como realmente interfere em seu meio ambiente e afeta outras pessoas, do quanto é verdadeiramente honesto em qualquer circunstância, você se esforça em construir essas formas de consciência, os projetos de seus desejos, intenções
e propósitos a serem vivenciados no futuro. Você faz isto inconscientemente, até que se dê conta do que está fazendo. Então, possivelmente, você participará de um curso no qual será ensinado a fazer isso deliberadamente. Creia-me, estas são criações adulteradas. Não faça isto. Você enxerga com sua visão limitada. Não sabe o quanto pode realmente deformar os caminhos dos outros, acreditando que sabe o que é melhor para si ou para os outros. Isto é um verdadeiro erro, uma verdadeira armadilha para o desconhecido, criada pelo impulso do ego. Centenas de milhares, provavelmente milhões de pessoas, creem que, porque eles dizem com fé, isto é assim, esta afirmação fará com que seja assim. Mas eles não têm ideia do que realmente está à sua espera por causa das várias influências cósmicas que desempenham um papel enorme em sua vida cotidiana. Eles não sabem o que os espera como resultado de seus pensamentos e comportamentos no passado. Você não pode criar uma vida perfeita por si mesmo, enquanto não for absolutamente perfeito em sua mente, seu coração, ações e não tenha trabalhado por alguma espécie de reparação por danos passados que tenha causado. Milhões em dinheiro estão sendo gastos na aquisição de conhecimento sobre como criar potentemente as formas de consciência que prevalecerão sobre todos os projetos de energia que os cercam e os anulem. Você está indo na direção errada. Tudo que você busca em harmonia e saúde fugirá de você enquanto você não compreender plenamente que o ego não pode criar a perfeição enquanto você não acordar para a bela natureza de que tudo dá da consciência divina, que é a sua fonte de vida, a verdadeira fonte de saúde, realização e inspiração. Você é como uma criança em uma área de brinquedos, brincando com outras, criando histórias de faz de conta e se perguntando por que o faz de conta não funciona. As crianças ficam excitadas e energizadas pelas histórias fantasiosas e felizes que elas contam umas às outras, mas quando vão para casa, têm que enfrentar a realidade da vida em que seus pais vivem. E termina aqui. Eu acho que aqui clareou e aprofundou o que a gente leu no trecho passado, não? Fiquem à vontade para falar. Christian, eu vou pedir licença um minutinho, eu vou ter que buscar uma água, tá? Já que eu volto, mas Tá bom. podem continuar aí. Fique à vontade. Marcinha. Esse trecho aqui, para mim, ele foi forte e, assim, mexeu um pouco comigo, né, em algumas coisas que foram lidas aqui. Mas ainda eu não consigo contextualizar, seria a palavra, eu não estou conseguindo. Nossa, tá muito estranho, não estou conseguindo. Mas, assim, né, quando ele fala... onde que está milhões? Não. Quando a pessoa fala, isso é assim, né? Esta afirmação fará com que seja assim, né? Mas eles não têm ideia do que realmente está à sua espera por causa das várias influências cósmicas que desempenham um papel enorme em sua vida cotidiana. Eles não sabem o que espera como resultado de seus pensamentos e comportamentos no passado. Isso aqui, na hora que você leu, deu um tilt, assim, eu queria entender um pouquinho mais essa parte aqui que tá dizendo isso, né? Ok. Aline, você foi tão brilhante nos comentários passados. Esse aqui fez sentido para complementar tudo também para você? Fez sentido sim, Christian. Mas ele me deixou mais inquieta, assim, sabe? Dessas falas dele aqui, me deixou um pouco mais inquieta. Não consigo nem destacar um trecho, sabe? É o texto todo, assim.
dessa maneira inconsciente que a gente acaba vivendo, né? E atraindo pra gente os problemas que a gente sempre quer fugir, sempre não quer viver, mas pelo modo de que a gente opera, assim, a gente sempre atrai os problemas que a gente tem medo, né? Eu acho isso um pouco angustiante, assim, de saber que os desafios que eu vivencio hoje na vida fui eu mesma que galguei, né? De uma forma inconsciente. Não dá nem pra querer ignorância, né? Porque na ignorância a gente já causa isso, então não tem como fugir de qualquer forma. O melhor é vir, ler, aprender e para parar de operar dessa forma, né? Que atrai tanto problema. Sim, perfeito, perfeito. Gratidão, gratidão pela colocação. Betinha, já está na escuta? Já. Ouviu o comentário da Aline, da Marcinha? Da Márcia, não. Eu peguei uma parte do comentário da Aline. Tá. Você quer falar alguma coisa? Não, agora eu preciso de um tempinho para eu me reconectar aqui. Antônio, quer falar? Fez sentido continuar com esse trecho para complementar o anterior? Fez todo sentido. Muito bom. Mas eu não tenho nada a comentar, não. Eu quero só ouvir agora. Bom, eu vou comentar, fazer o comentário do que a Marcinha falou, né, Marcinha? Mas assim, assim, esse trecho aqui, ele coloca exatamente aquele parágrafo que a gente leu lá atrás. Então, porque você se agarra à sua crença, confia em seu conhecimento limitado e afirma que sua mente limitada pode fazer sozinho os melhores planos para o seu amanhã. Quando ele faz esse questionamento pra gente, né? É exatamente aqui quando a gente vai criando ele colocou aqui pra gente os processos de como é criado, né? O desejo, a intenção, o propósito que a gente coloca quando a gente está desenvolvendo qualquer plano, né? Através quando a gente está planejando qualquer coisa na nossa vida com os nossos próprios pensamentos, né? Como isso se torna realidade, mas o quanto isso ele é distorcido, né? Quando a partir do nosso limitado conhecimento, do que a gente realmente acredita, de como realmente reage em determinadas circunstâncias, de como a gente interfere no meio ambiente, de quanto a gente é verdadeiramente honesto em qualquer circunstância. Então tudo isso a gente vai criando toda uma realidade distorcida, né? Os nossos planos. Quando ele fala, creia minha estação criações adulteradas. E quando a Marcinha coloca, né, Marcinha, eu acho que aqui ele começa a explicar exatamente isso. A gente coloca o plano na cabeça e fala, isso é assim. Sei lá, coloca o plano, né, para isso acontecer, mas a gente não tem ideia, na verdade, do que nos espera, né? E aqui nessa sequência que você falou, eles não sabem o que os espera como resultado de seus pensamentos e comportamentos no passado. Aqui ele está se referindo exatamente à lei do retorno, né? Que tudo que a gente estipula os planos, mas na realidade esses planos eles vão ter uma total interferência de tudo que a gente fez lá no passado. Porque se a gente fez algo de muito errado em alguma área específica, isso vai retornar. Então, por exemplo, a gente começa um novo relacionamento. Não importa, um relacionamento íntimo afetivo, vamos supor. E a gente faz todos aqueles planos para esse relacionamento. Só que a gente carrega crenças de limitantes que vêm dos nossos pais. A gente carrega crenças e talvez ações que a gente fez no nosso relacionamento anterior, que vai tudo se carregar para esse novo relacionamento. Então não importa o quanto nossos planos sejam perfeitos ou quanto a gente queira ter uma atitude externa perfeita, se as nossas crenças estão lá no passado. Então todas as influências cósmicas vão acabar influenciando esse relacionamento. Vão acabar fazendo, por exemplo, se você tem tendências de ser vítima de um narcisista, por exemplo, por alguma crença que você carrega lá na tua infância e que você já vem reverberando isso nos teus relacionamentos anteriores. Não importa o que você faça de plano e o quanto você escolha bem,
se você não se livrar dessas crenças narcisistas que você tem, seu novo relacionamento vai reverberar tudo isso na sua vida também. Então, na parte financeira, por exemplo, se você causou danos a outras pessoas por ações que você tomou no passado, consciente ou inconsciente, não importa você mudar o teu trabalho, você fazer o plano perfeito, mas essa reparação você vai ter que vai surgir na tua vida de alguma maneira. Talvez você tenha que vir pedir perdão, então você tem que passar por todo o processo de purificação do ego, purificação de crença, purificação de consciência, para que você consiga ter esse planejamento de forma perfeita, né? E a gente só vai conseguir tudo isso acessando a consciência divina, né? Eu acho que ele fala de uma... Eu usei com as minhas palavras, talvez até me atropelei em alguma coisa, mas eu acho que é isso que ele busca pra gente, né? Enquanto a gente não passar por esse... Não adianta a gente investir em curso, não adianta a gente investir em técnicas para que tudo seja perfeito, enquanto a gente não voltar para dentro, purificar nossa consciência, limpar nossas crenças, e voltar para o Pai para trazer o caminho perfeito, né? Então ao mesmo tempo volta para tudo que está nas cartas, né? Você purificar o seu ego, a sua consciência, o seu interior, purificar realmente suas crenças, reconhecer quem você é, se conectar com essa consciência divina que está dentro de você, pedir auxílio para ela, para purificar a sua consciência e tudo mais, e daí teus planos vão começar a sair de uma maneira totalmente limpa, purificada, de acordo com o teu propósito, né? Tem a ver com a autoentrega que falou no texto passado, e tem a ver com a maneira como a gente cria de tudo de forma distorcida, e a gente passar por toda a limpeza para a gente realmente se conectar com a consciência divina, pedir para ela fazer esse trabalho para a gente, volta para todo o trabalho de reparação com o passado, de reparação de tudo, para que a gente consiga se limpar, se purificar, se conectar e para que a gente venha manifestar o que a gente realmente é, né? A vida abundante, a vida perfeita, que é a consciência divina atuando dentro de nós. Eu não sei se eu falei muito, se fez sentido aí para vocês. Mas enquanto eu tuço aqui e me limpo, era isso que eu tinha para passar. Deixo vocês à vontade. Para mim fez muito sentido, principalmente o exemplo que você usou, Cris. Dá a entender assim, às vezes os nossos planos não dão certo em determinada época da vida da gente, né? Aí você entra num processo, né, de autoconhecimento, de purificação, você vai em busca daquilo que você precisa passar, ou precisa resgatar, ou não sei bem o nome, né, e depois de um tempo as coisas dão certo, né, os planos começam a fluir, né. Eu gostei do teu exemplo, porque daí eu fiz uma história aqui de algumas coisas na minha vida e que se encaixaram, né, nesses exemplos assim, que você deu. Para mim fez muito sentido o que você falou. Eu concordo também, né? Eu acho que da forma como você colocou, explicou, fez muito sentido mesmo. E é interessante que ao mesmo tempo que a gente vai ouvindo, a gente vai, parece que já imediatamente jogando aquilo para as nossas vivências, né? Para as nossas experiências, né? E aí realmente vai fazendo sentido, né? E eu acho que é isso mesmo. Já faz um tempo que eu tenho esse pensamento muito, muito nisso, mas ainda está no pensamento, não está na ação, de que se a gente realmente não tiver com esse coração puro, limpo, né, com esse ego purificado, a gente não vai alcançar aquilo que a gente tem que alcançar, aquilo que a gente pode alcançar, né? Mas eu penso que isso é uma coisa, uma situação que a gente precisa viver, exercitar e fazer várias vezes, né? Porque eu acredito que
uma questão assim, né, que eu me lembro que já faz um tempo que eu venho com as terapias, já antes de vir com a Lê, já lá em São Paulo, eu buscava esse tipo de terapia, e eu sempre tive essa noção de que a gente vai, nesse processo todo, a gente vai eliminando camadas, né? Então, é uma coisa assim que parece que nunca tem fim, que você vai eliminando, mas parece que cada vez vai surgindo e você vai limpando. Então, tipo assim, você pensar em purificação do seu ego não é uma vez só, né? É um processo constante, diário, enfim. E eu tenho consciência disso, mas eu acho que eu ainda não consegui fazer esse caminho, que eu tenho certeza que pelas meditações também a gente vai chegando, vai se aproximando disso, né? E que eu ainda não consegui incluir na minha rotina, né? E é isso. E assim, né? Você não purificando esse ego, não limpando tudo isso, cada vez mais você fica mais distante daquilo que seria ideal para você, né? Perfeito, perfeito, Betinha. Gratidão pelos comentários. Muito bom, muito bom. Muito bom. A Aline quer falar alguma coisinha? Eu estava relendo aqui uma parte do começo, Christian. Eu queria entender um pouco melhor. Ele fala dali que. Eu vou ler aqui um pedacinho. A consciência terrena é um tecido que você tece com seus pensamentos e sentimentos. Se você tivesse apenas percepções elevadas, haveria sobre a forma de um tipo de neblina densa. Isso está solto no ar em sua volta. Então, me pareceu... Porque, como assim eu veria alguma coisa denso, se aí a consciência estaria elevada? Me pareceu um antônimo, assim, sabe? Assim, acho que ele quer falar, se você fosse uma... imagina que você é uma consciência elevada observando uma consciência terrena. Ah, entendi. Aqui eu entendi como sendo isso que ele está falando. Se você tivesse somente percepções elevadas, você veria a consciência terrena. Acho que é como Cristo vê a gente. Uhum. Todos os nossos pensamentos e sentimentos são névoas, e isso começa a tomar forma, né? É o nosso mundo tomando, as nossas ideias tomando forma no mundo energético, digamos assim, né? Formando nuvens. No começo está ali perdido, são névoas densas, aí você coloca intenção, coloca desejo e vai formando aqueles projetos, né? Eu entendi, pelo menos nesse trecho eu entendi como sendo isso, né? Alguém imagina que a gente tivesse percepção elevada, observando uma consciência terrena trabalhando, né? Funcionando. Fez sentido para você? Entendi. Agora faz mais sentido mesmo, vendo dessa forma que você interpretou, faz mais sentido. Antônio. Sim? Fale alguma coisa para nós. Não. Antônio fala demais. Ele começa a falar, não para. O Antônio agora está ouvinte, na audição. Basicamente, eu não tenho mais nada para acrescentar acho que assim, da compreensão, né, de tudo. Para mim, o que eu queria passar, eu vou ler 2 trechinhos que eu queria que vocês ficassem com essa frase, mas não antes da gente
esgotar o assunto aqui, né? Marcinha, tem alguma coisa a mais? Só comentar o trecho final, né? O trecho final é uma graça, né? Você se colocar nele, né? Aquela coisa que as crianças estão brincando e elas ficam, elas entram no faz conta dela, né? E eu percebo isso porque como eu fico agora com uma criança de 3 anos, né? Então às vezes eu fico observando, às vezes ela brincando com a cachorrinha ou sozinha, eu adoro ver brincando sozinha, então eu dou risada, falo assim, que será que passa, né? E depois, tadinhas, quando elas estão juntas lá, elas sabem, né? Daí tem que voltar para a realidade da vida que seus pais vivem, né? E esse final aqui para mim foi apoteótico. Imagina a Cristo olhando pra gente, essas crianças. Sim, mas é isso. Bacana, gratidão pelo comentário, Marcinha. Aline, alguma coisa mais para colocar? Não, Christian. Betinha? Não, acho que tá tudo ok. Antônio? Nada a acrescentar, Christian. Obrigado. Eu quero deixar 2 trechinhos assim pra gente refletir, né, que para incentivar realmente a gente a continuar o nosso processo, né, de trabalhar na meditação, na purificação da consciência, de nos conectarmos com a consciência divina, não só nos conectarmos, né, mas pedir para que ela assuma toda a nossa consciência, né. Esse trechinho final do penúltimo parágrafo: você não pode criar uma vida perfeita por si mesmo enquanto não for absolutamente perfeito em sua mente, seu coração, ações, e não tenha trabalhado por alguma espécie de reparação por danos passados que tenha causado. E o segundo trecho: tudo que você busca em harmonia e saúde fugirá de você enquanto você não compreender plenamente que o ego não pode criar a perfeição enquanto você não acordar para a bela natureza que tudo dá da consciência divina, que é a sua fonte de vida, a verdadeira fonte de saúde, realização e inspiração. Eu acho que esses 2 trechos mostra não, né? Ele fala exatamente a direção da tarefa que a gente tem que tomar, né? E para a gente ter a confiança na consciência divina, eu vou ler um trecho do último parágrafo do texto anterior, né, sobre a crença na autossuficiência. A consciência divina, ela sabe o que fará você verdadeiramente feliz, o que o fará verdadeiramente saudável, o que verdadeiramente o ajudará a subir os degraus espirituais da consciência espiritual em êxtase. Então, por que você não pode deixar ir embora a vontade própria e buscar a amorosa orientação daquilo que criou o seu mundo para que você o desfrute? E eu queria encerrar com essas 3 frases. Alguém quer fazer algum comentário adicional ou vamos para o nosso encerramento? Nada a acrescentar. Ok, Marcinha. Bom, então vamos lá. Gratidão, né, pelo nosso estudo hoje, mais um dia muito profundo. O tema que a gente deixou para a semana que vem, só para aguçar o título, né, é sobre curas e sobre enviar curas para os outros. Era o trecho que a gente ia estar lendo hoje, mas ficou para a semana que vem. Semana que vem a gente vai ler 2 trechos até, se vocês já quiserem tomar nota, para não precisar. Vou passar a página, né? Mas vai ser esse, e a gente vai ler o outro trecho que ele é muito profundo, que é a Era do Amor e Paz. Eu acho que só ele vai tomar uma boa parte da nossa, praticamente todo o nosso contexto.
A Ô, nova Christian, era, a era do... Oi. já está terminando o livro? Eu acho que vai levar mais 2 semanas, estourando 3. Ah, e já tem uma previsão do que acontece, cenas dos próximos capítulos? Ó, O que a gente vai fazer de quinta-feira? sendo bem, Vai se... sendo bem honesto, assim, na semana que vem a gente vai estar junto. Aí na outra semana, daqui a 15 dias, eu vou participar do meu retiro de silêncio de 10 dias. Que legal. Eu creio plenamente que depois de zerar sair do mundo racional, zerar a minha mente que não para de conversar comigo o tempo todo, essa tagarelice mental, eu acho que em 10 dias eu vou conseguir cessar essa tagarelice. Eu creio que muita coisa vai chegar até para pro grupo de estudo, para meus projetos individuais e até para nossa continuação aqui, né? Então eu estou entregando totalmente a consciência divina. Vai ser a minha segunda auto-entrega, eu acho, verdadeira, vão ser esses 10 dias. Que legal. Mas, o Christian, enquanto isso não chega, né? O Antônio vai entrar com os assuntos aleatórios dele, não esquece disso. Então, eu vou deixar vocês à vontade, se vocês quiserem continuar. Só não vou ter, lá não vou nem ter acesso a celular, entendeu? Então, assim, se nessas 2 quintas-feiras que eu vou estar fora, segunda-feira eu só vou me ausentar uma, porque na segunda eu saio na quarta-feira e volto no outro domingo. Então, quinta-feira eu vou me ausentar 2. Então, se vocês quiserem se continuar falando-se lá no grupo, falando aqui no grupo, vocês ficam à vontade em se encontrar. E aí podem falar sobre assuntos aleatórios, tudo mais, podem aprofundar o encontro. E aí, seu Antônio? Uai, meninas, estou à disposição de vocês. Seria uma oportunidade para a gente conversar sobre os fractais da alma e também sobre as dimensões diferentes desse universo, né? Sim. Aí, já tem 2 assuntos, um assunto para cada dia. Eu só lamentarei não estar junto com vocês, mas aí vocês vão gravar para eu ouvir a gravação, né? Sim. Alguém vai ter que entrar, né, no Meet para chamar a gente, né? Eu digo que eu não conheço o processo aí, como funciona. Né? Isso eu posso até explicar, isso é simples. Para criar reunião, essas coisas é simples. Basta você ter acesso, isso é simples. Aí a gravação que é mais chatinha, porque é um programa que eu recebi, eu instalei aqui, eu não sei nem como transmitir ele. Aí teria que descobrir alguma forma de gravação, mas também se não der para gravar, paciência. Façam um encontro e depois vocês me contam tudo lá no grupo. Ou depois vocês me contam todos os assuntos aí. Pra não ficar fora. Eu vou ver se eu consigo, assim, se alguém consegue me orientar para ver se eu consigo fazer a gravação. Para mim o problema é porque a gravação, como essa sala não é paga, é um programa externo que eu uso. As salas pagas, por exemplo, do Zoom, se você paga uma sala mensal, até do Google Meet, a gravação você faz pelo próprio aplicativo, entendeu? Então a gravação já sai natural. Então se conseguir alguém que tem uma sala paga, por exemplo, e puder emprestar, dá para gravar a reunião no próprio, é automático a gravação, baixar é rapidinho e aí fica até fácil. Tá, eu vou tentar ver se eu consigo. Mas para explicar, para abrir sala, essas coisas, eu consigo tranquilamente. Aí quem quiser falar eu sou o responsável, eu entro em contato e aí eu explico, é rapidinho, a gente faz junto. Tá certo. Mas, tipo assim, na próxima quinta-feira você ainda tá presente, então, né? Na quinta-feira que vem a gente tá junto. Aí a gente pode ver, vocês definem quem vai ser o responsável. Caso ninguém saiba fazer, eu explico como abre a sala. E aí a questão é só da gravação, porque foi a Grazi que me passou no grupo passado. E a conversa dela sumiu daqui. Uma vez eu até tentei buscar e sumiu. Se eu perder esse link aqui, eu danificar o arquivo aqui, eu não consigo nem fazer. Então,
ela passou para mim e me orientou como fazer. Porque o computador dela começou a dar problema. Então aí ela me passou o arquivo e me ensinou como fazer, então eu consegui fazer. E aí eu não tô com contato com. Perdi completamente contato com ela, né? Eu poderia até fazer pra ver se ela ainda tem esse programa. Aí de repente se eu conseguir com ela, eu até vou fazer o contato com ela, se eu conseguir, aí eu mando pra vocês aí, pra quem for o responsável. Tá, joia. Você ia falar, Antônio? Não, Não? eu só quero agradecer a todo mundo aí pelos comentários, né? A gente aprende demais. E já desejar boa noite, porque na hora que termina a meditação, sai todo mundo correndo, parecendo um gato assustado, né? Aí, eu já estou me antecipando, agradecendo vocês, viu? Obrigado, Christian, Aline, Beth, Marcinha. Foi muito bom o encontro hoje, viu? Gratidão. Então vamos já nos despedir, que a sala tem 3 minutos. É o tempo da nossa meditação e a sala vai cair com a gente retornando. Pode ser? Então tá, boa noite, pessoal. Gente, ó, se eu não falei, feliz ano novo para todo mundo, viu? Ah, para você também, Beth. Obrigado, Betinho. Para você Valeu, também. pra você também, Pra todo Betinha. Bom, então vamos lá, gente. Vamos silenciar nossos pensamentos. A gente tem 3 minutinhos. Respirando fundo e silenciando os pensamentos. E cada um na sua forma de oração, de emanar luz, seja como for, vamos emanar tudo aquilo que a gente recebeu dessa egrégora maravilhosa para todos os seres desse planeta, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino dévico, seres humanos e para todo o planeta em si, para que toda a consciência crística inunde e transborde em todos os seres, em todo esse planeta que a gente vive e em todo o universo. Vamos lá. Chegou aqui a mensagem que a sala vai cair a qualquer momento, mas deixo para cada um, no momento que sentir, para continuar a meditação. E no momento que sentirem, vocês respirem fundo e vocês retornem. Então fiquem à vontade para continuar após a sala cair, tá ok, gente? Uma boa noite para todos.